Obrigado, pastor. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4. Oh, glória a Deus. Feliz em rever a Kailane. Gente, eu conheci Kailane, eu acho que ela tinha mais cabelo do que altura. De tão pequenininha que ela era. Cadê Kailane? Muito bom te ver, viu? Deus abençoe sua mãe, Edna, seu pai. Muito bom te ver. Deus continue te abençoando, tá? Me deu uma certa nostalgia. Eu percebi o quão velha a gente vai ficando. Mas fiquei feliz em te ver assim mesmo. Deus abençoe, Kailane. Sua vida é uma bênção. Verso que o reteve para comer. Daí então, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E disse ela certo dia a seu marido: vejo que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe para ele um pequeno quarto no terraço ou junto ao muro da nossa casa, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E quando ele vier a nós, para ali se recolherá. Certo dia então chegou Eliseu e recolheu-se àquele quarto e se deitou. E disse ele ao seu moço Geazi: chama a sunamita. E chamando a ele, ela se apresentou perante o profeta. E disse Eliseu a Geazi: diga assim, tu tens nos tratado com todo desvelo. Agora, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E respondeu ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? E disse Geazi: ora, eu notei que ela não tem filho e que seu marido já é avançado em dias. Então disse Eliseu: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E disse Eliseu: por este tempo, daqui 1 ano, tu abraçarás a um filho. E respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Porém, tendo crescido o menino, certo dia saiu a ter com seu pai, que estava com os segadores no campo, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. E disse o pai dele a um moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e levou-o à sua mãe, e o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia, e então o menino morreu. Subiu então ela e deitou o menino sobre a cama do homem de Deus, e então fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. E perguntou ele: por que tu vais a ele hoje, se não é lua nova nem sábado? E ela respondeu: tudo vai bem. Então ela albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia, anda e não te detenhas no teu caminhar, senão quando eu te disser. E você diz amém. Amém. Diga amém. Amém. Mantenha a Bíblia sobre o seu colo, libere as suas mãos e segure a mão da pessoa que está ao seu lado. Eu quero orar junto com você agora, e quero que você ore junto com o seu irmão. Segure a mão dessa pessoa com fé e firmeza nesse momento. Não faça isso só porque eu estou pedindo, faça isso porque é bom que nós estejamos em comunhão, e é bom que isso seja externado de maneira física. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Enquanto você segura a mão dessa pessoa, o céu se move. O sangue de Cristo evidencia o perdão liberado para a sua vida. Há um poder muito grande na comunhão. Não segura fraquinho, requenguela, não. Não faça disso um momento esquisito, não. Segure com firmeza. Faça essa pessoa perceber que está sentado ao lado de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Faça essa pessoa perceber que ela não assentou-se ao lado de alguém que veio fazer uma social, que veio tirar uma selfie. Faça essa pessoa perceber que ela está do lado de alguém que teme a Deus. Certo? Agora fecha os teus olhos.
Feche os teus olhos. Quando você fecha os seus olhos, você revela o nível de dependência. Você faz força para se desconectar de tudo que é terreno e estabelecer uma conexão direta com o céu. Feche os teus olhos. Repreenda agora toda a síndrome do pensamento acelerado. Repreenda aí agora toda a carnalidade, toda a natureza humana que quer se sobrepor ao Espírito e à vontade de Deus na sua vida. Mostre para ela que apesar dela ter algum poder, o Espírito tem mais poder do que ela. E nesta guerra, nesta batalha, a vitória é do Espírito, é do Espírito. Deus é Espírito. Você está aqui em Espírito, então feche os olhos, meu filho. Vamos isso em um dia da semana, de maneira nenhuma. Essa casa é casa santa, esse lugar é casa de oração. Nós estamos aqui porque cremos no Deus vivo. Estamos aqui como Pedro nessa noite. Para quem iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Estamos aqui por causa da palavra de Deus. Vamos lá, meus irmãos, comecem a orar. Comecem a pedir: Senhor, fala conosco, Senhor, fala conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu levanto a minha voz junto com a tua igreja e clamo que o Senhor nessa noite nos revele a tua palavra. São tantos diagnósticos dos médicos, são tantas coisas que nós pensamos sobre nós mesmos, achamos que não vai dar certo, achamos que não vamos conseguir. Quantas vezes chegamos aqui pela tua misericórdia e diariamente temos sido tentados pela incredulidade que tem nos afrontado, que tem nos feito ter medo, que tem nos dado covardia. Mas se estamos aqui é porque as tuas misericórdias têm sido a causa de não sermos consumidos. Por isso nos humilhamos neste lugar que nesta noite se faz casa de oração, lugar de adoração. Estamos aqui porque queremos ouvir a tua voz. Não é Camila Barros, Senhor, não é ser humano, não é macho ou fêmea, mas é a voz do teu Espírito, porque é o Senhor que nos dá uma direção, é o Senhor que nos dá uma palavra. Quantas vezes entramos aqui desesperados, achando que se não tivermos o dinheiro não vai dar certo, se não comprarmos o carro não vai dar certo, se não tivermos a cura não seremos felizes. Mas a verdade é que basta uma palavra da tua boca. A tua palavra nos acalma, a tua palavra nos redireciona, a tua palavra nos refaz, a tua palavra nos acalenta, a tua palavra é bálsamo para quem entrou ferido nesta noite, a tua palavra é força para quem entrou enfraquecido nesta noite. É a tua palavra viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Alma e espírito, penetra até a divisão da alma e do espírito. Entra na alma dessa gente que me ouve, entra no espírito desta gente que me ouve, desta gente que te ouve, e vai colocando no lugar o que está fora, vai repreendendo o espírito da morte, o desejo da morte, o desejo suicida, vai jogando por terra cadeados e cativeiros, obra de macumbaria. Enquanto a tua palavra estiver sendo pregada, faz aquilo que lhe apraz, que haja manifestação de cura, que haja milagres sobrenaturais e extraordinários, que ministérios sejam erguidos, confirmados. Fala, Senhor, no profundo, no oculto e no escondido. Move, remove, Senhor, constrói, levanta, bate, faz teu querer. Pelo poder da tua palavra que em nós opera, pelo poder da palavra que ministra o Espírito que está aqui hoje. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala conosco que nós seremos transformados. Fala conosco que nós seremos melhorados. Fala conosco que nós caminharemos mais 40 dias e 40 noites na força desta comida. Fala conosco e não haverá morte. Fala conosco e não haverá desesperança. Fala conosco e a depressão não vai nos vencer. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Em nome de Jesus,
Nós oramos crendo em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Oh, aleluia. Oh, alebede calamanchore marasubrioria. Rakaichondere manchai. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que o Senhor tem nos confiado como verdade para a nossa vida, tá bom? Quando eu disser 3, você vai olhar para alguém. Ai, irmã Camila, eu não gosto de olhar. Não gosta, não olha, tá bom? Ai, irmã Camila, eu não gosto de falar. Não gosta, não fale. O que não é por fé é pecado. Deus me guarde de lhe fazer pecar dentro da casa de Deus. Não gosta, não fale. Aqui ninguém é obrigado a nada, é voluntariado. Agora a palavra do Senhor é fiel em Crônicas e diz: crede em Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Às vezes a gente crendo numa palavra profética, há um poder desatador tão grande na nossa vida. É só um conselho, mas você não é obrigado, tá bom? Agora não, irmã Camila, eu sei que eu sou um instrumento vivo. Muitas vezes Deus, para chegar em alguém, passa pela gente se o canal estiver desobstruído. Deus hoje pode, para chegar em alguém, passar por você, por uma palavra, por um gesto, tá bom? Então é nessa perspectiva, tá? Quando eu disser 3, você vai virar para a pessoa que está ao seu lado e vai dizer para ela desse jeito, porque é uma resposta diretiva que Deus está nos dando nessa noite. É noite de resposta. É noite de resposta. Quando eu disser 3, não é de particular interpretação, é como eu estou dizendo. Quando eu disser 3, você vai virar para a pessoa que está ao seu lado e vai dizer para ela deste jeito: Deus vai tirar da tua mão. Desse jeito. No 3. 1, 2, 3, vai! Vai. Quem confia no Senhor já está glorificando. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Esse texto é muito conhecido, mas vamos sintetizar só para que, caso alguém aqui nessa noite não o conheça, possa caminhar junto com a gente no mesmo entendimento. O profeta Eliseu é um grande profeta. Sobre ele repousa uma virtude de obras dobradas daquilo que já estava sobre a vida do grande profeta, o profeta Elias. Absolutamente tudo aquilo que Elias foi em Deus capaz de fazer, Eliseu estava aprovado para fazer 2 vezes mais. Eliseu, por exemplo, foi peça fundamental na restauração do reinado de Israel, na estruturação do seu exército, na sua economia e até na área política. Enquanto Elias era extremamente rejeitado pelo reinado, porque calhou de profetizar justamente nos dias de Acabe, Eliseu já era consultado pelos reis, pelos príncipes, tamanho acesso ele tinha nos palácios. E justamente por causa disso promoveu muitas e incontáveis vitórias para Israel. Extremamente conhecido e reconhecido, aprovado e duplicado em obras nada mais nada menos do que pelo próprio profeta Elias. Agora me parece que ele também preservou um costume que era de Elias. É natural que alguns costumes prevaleçam no discipulado de alguém que esteve olhando para o seu mestre. E um dos costumes que nós vamos perceber da conduta de vida devocional, se assim nós podemos falar, da vida do profeta Elias, era estar sempre orando. E ele tinha o hábito da oração no monte. E um dos montes que mais ele exerceu isso foi o Monte Carmelo, que lhe era muito íntimo do ministério do profeta Elias. Não é diferente então o motivo que leva Eliseu a fazer o mesmo trajeto. Por que ele sempre passa pelas terras de Sunem? Geograficamente falando, ele está sempre a caminho do Carmelo. Tanto que quando o filho dessa mulher sunamita vem a óbito, quando ele morre, ela sabe exatamente aonde procurá-lo. E ela acha ele no Monte Carmelo orando. E por que que ele sempre passa então, eis aí o porquê que ele sempre passa então pelas terras de Sunem? Geograficamente falando, é um dos caminhos em linha reta mais rápido para quem quer chegar ao Carmelo.
ela percebe que ele passa lá algumas vezes. O texto fala que ela é uma mulher rica, fala das suas posses, provavelmente para respaldar a provisão que essa mulher vai dar para o ministério do profeta Eliseu e para a vida dele quanto ser humano. Agora, a palavra de Deus não fala detalhadamente sobre isso, mas fala de maneira expressiva em cada um dos versículos que revelam a mulher sunamita. Um versículo fala que ela é rica, todos os versículos expressam o quão generosa ela era. Preste atenção, eu vou falar de novo. Apenas um versículo fala que ela é rica, mas todos os outros versículos revelam o quão generosa ela é. Veja, ser rico não te faz necessariamente ser generoso, sim ou não? Sim, não faz. Bem como ser pobre não te impede de ser generoso. Pelo contrário, se eu pudesse dar oportunidade para algumas pessoas aqui expressar o quanto outras já foram generosas com elas, sem medo de errar, por estatística até pessoal, por vida minha, a maioria delas diria que foi extremamente abençoada por pessoas que em tese não tinham condições tanto assim de lhe abençoar. Porque riqueza é uma coisa e generosidade é outra. A palavra diz que ela era rica, mas expressa em todos os versículos o quão generosa ela era. Nem todo rico é generoso, nem todo generoso é rico. Mas ela era rica e era também generosa, muito generosa. Isso deu a ela condições de fazer coisas que outras pessoas talvez gostariam, mas nunca poderiam ter feito pela vida do profeta Eliseu. E ela, percebendo ele passando sempre pelas terras de Sunem, provavelmente cansado, quem sabe um pouco abatido, tão grande era a sua peregrinação, ela o constrange a ele entrar e comer pão dentro da sua casa. Pão aqui é um termo genérico para refeição. O que o texto está dizendo é que ela vai criar uma situação para que ele venha entrar na casa dela e passe dali por diante até acesso à casa dela. Esse constrangimento é muito positivo. É mais ou menos assim, ela não pergunta se ele quer, ela impele ele a aceitar um presente, a aceitar uma refeição. Todas as vezes que eu falo isso, eu me lembro de uma colocação da minha avó. Minha avó sempre dizia, quem quer dar, não oferece. Alguém já ouviu essa expressão alguma vez na vida? Minha avó educou a gente nesse princípio. Como a gente vem de uma família muito pobre e de uma época muito difícil, ninguém tinha praticamente condição de nada. Então, quando você tinha, vez ou outra, um biscoito recheado em casa, a possibilidade de comer alguma coisa diferente, aquilo precisava ser dividido entre todos. Só que a educação familiar, em razão de ter um regime muito pobre, era que ao chegar na casa de alguém, se alguém te oferecesse alguma coisa, você não deveria aceitar aquilo. Quem é dessa época aí, diga amém. Amém. Muita gente aqui. Então era mais ou menos assim, a sua mãe ou sua avó, seu pai, dizia, ó, a gente vai chegar na casa do fulano, se ele te oferecer alguma coisa, você não aceita. Por que não? Porque subentendia-se que a situação não era fácil para ninguém, então tudo era meio que contado para todo mundo e na verdade a pessoa estava te oferecendo por educação, e você por educação devia dizer que não queria, mesmo que quisesse. Então te oferecia por educação e você meio que tinha que dizer que não queria, também por educação. De modo que minha avó, já consciente disso, ela deixava claro quando chegasse alguma visita lá em casa, ou quando a gente abrisse um biscoito diante dos amigos ou diante dos primos, o que era muito raro, ela dizia o seguinte, quem quer dar, não oferece. Faz o que então, vó? Pega direto aquilo que você quer e entrega. Ela dizia, você não oferece, você entrega. Então eu cresci desse jeito. Por exemplo, quando alguém chegava lá em casa, minha avó não perguntava assim, você quer café? Minha avó botava o café na xícara e dava na sua mão. Se você não bebesse café, era problema seu. Era um jeito dela dizer, ó, aqui a gente não oferece, aqui a gente... Isso. E isso gera um constrangimento muito grande. Isso gera as pessoas na minha família tinham o mesmo princípio. Por exemplo, minha mãe não gostava de determinado legume, que agora eu não me lembro se foi jiló, acho que era jiló. E aí chegou na casa de uma tia, botou o jiló no prato dela. E ela, com o restante todo da comida, pensou, vou engolir esse jiló direto para poder comer o restante da comida em paz depois, porque também, outro princípio de uma educação antiga, não se rejeitava nada, porque era privilégio ter tudo. Então não se rejeitava nada. E aí quando colocou o jiló no prato da minha mãe saiu engolindo o jiló para poder se comer depois a comida. Só que quando ela terminou de comer, alguém olhou e pensou, você gostou tanto? Não sabia, botou mais no prato dela de novo. E não se dizia nada.
Porque partia-se desse mesmo princípio, que quem quer dar não oferece, entrega, dispõe daquilo e você precisa fazer o uso daquilo. O constrangimento que a sunamita causa, o efeito que a sunamita causa no profeta Eliseu é basicamente a mesma coisa. Ela não pergunta se ele quer entrar apenas, ela o constrange. É mais ou menos assim: olha, eu acabei de refogar um arroz. Não que tenha isso na comida da culinária judaizante, mas só para a gente entender na nossa cultura. É como se ela dissesse assim: olha, eu acabei de refogar um arroz. E ele dissesse: não, mas eu não como arroz. E ela dissesse: não, eu fiz só para você, lá em casa todo mundo é low carb. Só para você entender. É uma maneira de entender que aquilo foi feito exclusivamente para ele. É um jeito de dizer: não fuja disso, isso aqui foi comprado para você. Isso aqui foi feito para você. E em razão disso ele se viu obrigado, pela boa educação, a ter que aceitar o convite dela e entrar. Depois que ele foi a primeira vez, ele percebeu que estava num lugar de confiança. Por quê? Porque a mulher não quis fazer uso do exercício profético de Eliseu. Eliseu era o maior profeta da ocasião. Eliseu tinha a chave do céu, a grosso modo, em sua mão. Se Eliseu falasse abre, estava aberto. Se ele dissesse fecha, fechava na hora. Depois de 7 anos de crise e de muita fome, ele disse: hoje à tarde, ainda antes das 6, vai ter uma efa de farinha para cada um. E vai sobrar mais de 3 quilos para cada. Só que ele disse isso, por exemplo, numa época em que as pessoas estavam comendo fezes de pombo. Mas cumpriu exatamente como ele falou, porque o exercício profético de Eliseu era fora do comum. Tudo aquilo que Elias foi capaz de fazer, Eliseu fez de maneira extravagante. Quando ele entra na casa da sunamita, a sunamita não faz uso de qualidade, de atributo profético nenhum de Eliseu. E ela poderia fazer isso, porque quem recebe um profeta, recebe também com o profeta galardão de profeta. É abençoado. Isso está falando de uma bênção que não é de galardão oculto no céu. Isso não está falando do galardão que você vai receber daquilo que foi feito em oculto na glória. Isso está falando do que Davi falou: bem na terra dos viventes. O galardão de profeta não é recebido na glória. O galardão de profeta é recebido na terra. Mas esta mulher não vai receber absolutamente nada de Eliseu. Por quê? Porque enquanto todos veem um profeta passando pelas terras de Sunem em direção ao Carmelo, ela vê um homem como qualquer outro. Então, ao invés de pensar como Eliseu pode abençoar o seu ministério, ela pensa como a casa dela pode dar subsídio ao profeta Eliseu. Enquanto todo mundo pensa uma maneira de como vai ser abençoado por intermédio das mãos de Eliseu, ela pensa como vai abençoar, o que na concepção dela é um simples homem de Deus. Ela é muito generosa. Diga comigo: generosa. Olhe para quem está ao seu lado, diga: generosa. Gente, ela é generosa demais. Ela não está preocupada com o que ele pode oferecer para ela. Ela está preocupada com o que ela pode dar para ele. A generosidade dela é muito íntegra. Ela não espera absolutamente nada em troca. Chega a ser engraçado, porque vamos falar a verdade: você é tão crente quanto eu, quem sabe até bem mais crente do que eu. Mas quem aqui receberia o profeta Eliseu em casa e na hora de ir embora não ia ter coragem de fazer: ô Eliseu, pelo menos uma oração, você não vai sair da minha casa sem orar não? Sim ou não? Ela não pede nada para ele, absolutamente nada. Enquanto todo mundo vê um profeta, ela vê um homem. Enquanto todo mundo vê um vaso, ela vê alguém que precisa de um vaso. Enquanto todo mundo vê alguém que tem a chave para mandar chuva para a terra, ela vê alguém que precisa de água para lavar os pés. Enquanto todo mundo vê um homem que pode liberar a palavra do descanso, ela vê um homem que precisa descansar. Ele entra na casa dela. Dali por diante, ela cria um ambiente tão confortável para o profeta, que agora o texto diz que ela não convida mais. Agora, todas as vezes que ele passa pela terra de Sunem, ele entra. Ele chega para fazer a refeição do dia ou da hora. E aí depois de um tempo de convivência,
Ela diz: marido, eu tenho visto que este que sempre passa por nós, agora preste atenção, não é esse que sempre passa por Sunem, não é esse que sempre passa pela rua da nossa casa. Ela diz: é esse que sempre passa por nós. O que ela está dizendo? Esse que tem vindo aqui em casa, este que tem comido conosco. Ela diz: eu tenho visto que este homem é santo. Santidade é o tipo de coisa que você não atesta de longe. Santidade é o tipo de coisa que você só vai aferir depois que você conviver. Algumas pessoas leem o texto rapidamente e têm a impressão que vê Eliseu passando na rua, que ela vê Eliseu passando na rua e diz: marido, eu tenho visto que este homem é santo. Não, ela não vê isso de longe, ela só constata que Eliseu é um santo homem depois de conviver com ele algum tempo, não sei se 1 ano, não sei se 1 ano e 6 meses, mas depois de conviver um tempo ela diz: marido, ele é santo. Agora veja, ele já era profeta, mas ela diz: marido, eu vejo que ele é santo. Ela já tinha visto ele ao longe muitas vezes, mas só atestou de sua santidade depois que ele entrou, depois que ele sentou, depois que ele comeu, depois que ele fez isso mais de uma, mais de 2, mais de algumas vezes na sua casa. Nós temos tendência a julgar estereótipos, né? E de longe a gente diz o que é e o que não é. Temos tendência, inclusive, a querer estar perto de algumas pessoas que nós vemos de longe, porque de longe achamos que elas são. Inclusive tem gente aqui que, para Deus proteger o coração, gente que você quer que chegue perto, Deus mantém longe. E você diz: eu queria tanto fulano mais perto, e Deus mantém longe. E você diz: por que, Senhor? Ele diz: porque de longe você continua admirando. Porque tem pessoas que a gente pode admirar de longe, mas não pode trazer perto. Porque depois que chega perto, às vezes, dependendo de quem for, a admiração cai na hora. Mas que Deus nos guarde e que aconteça conosco o que aconteceu com a sunamita. O quê? De longe ela achava, de perto ela teve certeza. De longe ela suspeitava, de perto Eliseu superou as expectativas dela. Por quê? Porque de longe todo mundo sabe, ele tem capa de profeta, jeito de profeta, cajado de profeta, cinto de profeta, moço de profeta, alforje de profeta, bolsa de profeta, garrafa d'água de profeta, a capa de Elias está no lombo do homem. Todo mundo olha e diz: é profeta, é Eliseu. Ela traz o homem dentro da sua casa e não usa atributo profético nenhum daqueles que ele carregava sobre ele. Mas depois de um tempo ela não diz: marido, ele é profeta. Depois de um tempo ela diz: marido, ele é santo. Ele é muito mais do que profeta, ele é santo. Aí ela diz: marido, vamos fazer para este homem um quarto. Agora, gente, a narrativa do texto abre dizendo que ela é rica. Completa para mim, para eu saber que você está comigo. A narrativa do texto abre dizendo que ela é? Que ela é? Pelo amor de Deus, se um pobre dentro da cultura em Israel, dentro dos termos de Israel, tem no mínimo um quarto de hóspede, um pobre tem no mínimo um quarto de hóspede. Por quê? Porque faz parte da cultura judaizante o seu nível de anfitrião. Isso é tão intrínseco dentro de Israel que Deus vai falar sobre isso em Deuteronômio, Deus vai falar sobre isso pela boca de Moisés, Deus vai confirmar isso na boca de Josué. E quando você pensa que isso fica na lei, a manifestação disso aparece de novo no autor da carta aos Hebreus, quando fala que a hospitalidade de Israel era tão grande que muitos receberam até anjos e não sabiam que eram anjos e não precisavam dizer que eram anjos, porque a cultura de Israel era receber o estrangeiro tão bem, tão bem, tão bem, que um anjo não precisava dizer que era anjo para ser bem recebido. Então, se pobre tem quarto de hóspede por causa da visão de Israel, uma mulher que é rica, você acha que ela não tem um quarto de hóspede? Pelo amor de Deus, gente, ela é rica, ela tem um quarto de hóspede ou não tem? Que o quê? Ela deve ter uns 4 nessa casa dela, no mínimo. Só que o texto diz, que ela diz: marido, tenho visto que ele é santo, vamos fazer para ele um quarto. Não vamos botar ele num que a gente já tem, não. Vamos fazer para ele um quarto. Rapaz, quando você tem uma vida santa, ninguém te recompensa com uma coisa velha. Quando você tem uma vida santa, você não colhe semeadura antiga de ninguém. Quando você tem uma vida santa, você não descansa sobre a sombra de quem já foi.
Quando você tem uma... do que fala santidade? Santidade fala da consagração. Santidade fala do que é separado. Santidade fala do que é puro, do que é original. Então, para um homem santo, um quarto que ainda não foi usado. Para um homem santo, um lençol que ainda não foi usado. Para um homem santo, uma mesa que ainda não foi debruçada. Para um homem santo, um candeeiro novo, uma cama nova, um quarto novo, um tijolo novo. E ela diz: marido, vamos fazer para este homem um quarto, obra de pedreiro. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diz: uma cobertura. Para você entender melhor, ela está dizendo, se fosse no nosso linguajar, vamos fazer para ele uma suíte. Porque eu quero que ele tenha liberdade dentro da nossa casa. Então vamos fazer um quarto novo. Agora você vê, uma mulher rica que de certo tem outros quartos, vai fazer um quarto novo, porque está construindo um quarto para um homem que é santo. E ela diz: obra de pedreiro. Obra de pedreiro é o quê? Vamos fazer um negócio direito. Eu não quero palha, eu não quero juntura, eu não quero betume. O que ela está dizendo? Eu quero barro, eu quero pau, eu quero sal, eu quero feno. Vai levantar poeira. Ela vai utilizar para fazer o quarto de Eliseu o mesmo princípio que se usa para construir a casa de um judeu. Ou seja, ela não vai fazer um conjugado para ele. Ela vai membrar o quarto dele e a casa dela. Isso fala de uma obra que não é tão fácil assim de fazer. E ela vai se envolver nessa obra. E ela deixa claro: marido, vamos fazer isso porque ele é santo. Não vamos fazer isso porque ele profetizou. Não vamos fazer isso porque desde que ele começou a entrar na nossa casa eu tenho sentido uma presença diferente. Não, marido, vamos fazer isso porque eu tenho visto que este homem é um homem santo. Diga comigo: santidade. Não, você miou, fala bem forte, diga: santidade é o suficiente. Você não pode apenas falar isso, você precisa acreditar nisso. Estamos vivendo um tempo onde profetas que já foram profetas estão deixando de serem profetas, porque estabeleceram sobre a sua vida o jugo de profetizar todos os dias, de revelar toda hora. São pessoas que não conseguem atender uma demanda diária. E aí quando Deus fala, elas falam. E quando Deus não fala, elas continuam falando. Afinal, elas montaram o seu ministério conhecidas como profetas. Elas fazem a sua vida conhecidas como profetas. Então agora, mesmo quando Deus não fala, elas precisam continuar profetizando, falando, para continuar tomando café, para continuar almoçando, para continuar comprando, para continuar vendendo, para continuar tendo, para continuar sendo. E isso se torna um jugo muito grande, um jugo muito pesado sobre a vida de quem o carrega. Uma sentença sobre si. Por quê? Ninguém pode fundamentar a sua vida sobre os seus dons. Essa mulher está dizendo: ele é santo. Ele é santo. O Senhor falou comigo: Camila, diga à minha igreja que santidade é o suficiente. Por quê, Senhor? Porque as pessoas estão querendo subsidiar a sua vida em cima dos dons. Eu não estou dizendo que o dom não enriquece, só que o dom não é o bastante para que você seja satisfeito. O dom te dá um ofício, o dom te dá um trabalho, o dom te dá a direção de um círculo de oração, o dom te coloca à frente de uma mesa de trabalho, e com isso virão as responsabilidades, com isso virão as demandas, com isso virão as procuras, e com isso você jamais terá descanso. Agora a santidade abre para você refrigério, abre para você o poder de usufruir a graça sem culpa. A santidade te coloca num lugar de honra que não estabelece sobre a sua vida esse julgo. Mas Camila, por que você está falando isso? Vou falar ainda mais rasgado. Tem gente que está, meus irmãos, fazendo uso de um dom para um café da manhã, fazendo uso de um dom para uma viagem, fazendo uso de um dom para poder usufruir daquilo dali. Só que isto é dom. Irmã Camila, o que você está dizendo? Isso aqui é uma palavra de despertamento e começa em mim. Oh, aleluia. Deus está dizendo: alguém não estabeleça isso sobre você, porque é um jugo que você não é capaz de suportar.
Agora seja santo, porque ela não propôs, ela não fez, ela não construiu um quarto para ele porque ele profetizou, ela não construiu um quarto para ele porque ele orou, ela não construiu um quarto para ele porque ele revelou, ela não construiu um quarto para ele porque ele teve uma visão. Ela disse: eu vou construir porque ele é santo. Deus está dizendo: seus dons podem te dar riquezas, mas santidade vai te dar paz, santidade vai te dar conforto, santidade vai te dar condições de descansar. Ela diz: vamos fazer para ele um quarto, porque eu tenho visto que ele é santo. Deus está dizendo a alguém aqui: sede santo, e isso será suficiente para você andar em segurança, para você ter uma cama para dormir, para você ter um lugar para descansar, e julgo nenhum vai se estabelecer sobre a tua vida. Sede santo, como santo é o vosso Pai que está no céu. Foi a palavra de Deus para Israel. Ele disse para Josué, depois da morte de Moisés, acerca da herança de Canaã e da derrocada de Jericó. Ele disse: olha, santifica-te hoje, e amanhã o vosso Pai fará maravilhas no meio de vós. Eu preciso falar toda a verdade. E qual é a verdade? A verdade é que a gente é santo para agradar a Deus, só que a gente começou a ver santidade como algo que não pode ser recompensado. Uma vez que você, em tese, é obrigado a ser santo para adorar um Deus santo, então você não pode ser honrado, então você não pode ser abençoado, porque o mínimo que alguém faz para adorar esse Deus santo é ser santo. Devagar a gente criou o seguinte misticismo: que se a gente for santo não pode ter presente, que se a gente for santo não pode ter casa, que se a gente for santo não pode ter dinheiro, que se a gente for santo não pode enriquecer, que se a gente for santo não pode prosperar, que se a gente for santo não pode crescer, que se a gente for santo Deus não pode honrar. Só que é justamente o contrário. Ele disse: santifica hoje e amanhã eu farei maravilhas. O que é que Deus está dizendo? Ele está dizendo: os dons te darão frutos temporários, a santidade vai te dar uma bênção permanente. Irmã Camila, mas eu não tenho que ser santo para Deus me abençoar. Não tem, mas é princípio de Deus abençoar quem se santifica. Por isso ele disse: é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas Camila, o que você está dizendo? Levanta a mão, porque eu vou dizer e vou profetizar. Tua vida de consagração vai abrir portas que dom nenhum jamais poderia abrir para você. Santifica! Desculpa, mas eu vou falar do jeito que Deus está mandando. Deus está dizendo: lembra quando eu te abençoava? Não porque você era consciente de que podia fazer coisas, mas porque você santificava. Deus está dizendo isso a alguém. Lembra as coisas que eu fazia por ti quando você santificava. E de repente nos tornamos partidaristas de tantas coisas, né? Vou jejuar para ter carro, vou jejuar para ter casa, vou jejuar para ter isso, vou jejuar para ter aquilo. E eu me lembro de um tempo: tá jejuando por quê? Porque eu quero me santificar, porque eu quero me sentir perdoado, porque eu quero ter a alegria da salvação. Porque era santo. Deus está dizendo a essa igreja: santidade é o suficiente. Ai, irmã Camila, mas eu não prego assim muito. Seja santo. Ai, irmã Camila, mas eu queria ter uma voz meio assim. Seja santo. Santidade será o suficiente para estabelecer segurança sobre os seus pés aqui na terra. Ela constrói um quarto novo para ele, um quarto que nunca antes foi usado, personalizado, feito por ela especialmente para ele. Ele entra naquele quarto e depois de um tempo de convivência com aquela mulher, ele se sente tão honrado, que ele diz: Geazi, vai lá e pergunta para essa mulher se ela deseja que nós façamos alguma coisa para ela. Me parece que Eliseu não está compreendendo qual é o princípio que essa mulher usa para abençoar ele. Por quê? Porque ele está querendo recompensar, mas ele não está sabendo como.
E por que não está sabendo como? Porque não está fazendo do jeito certo. Quando ela quis abençoar ele, ela não perguntou para ele como ele queria ser abençoado, porque quem quer dar, não oferece. Vai lá e faz. Não foi assim que ela fez quando colocou ele dentro da casa dela? Não foi assim que ela fez quando construiu o quarto? Não perguntou se ele queria dormir? Não perguntou se ele queria hospedar? Ela disse, marido, façamos. E entregou para ele. Sabe o que ela está dizendo? Eu estou resolvendo fazer o que vou fazer para você entre eu e meu marido. Estava ali sentado, Deus falou comigo, diga para a minha igreja que eu não preciso da permissão deles para abençoá-los. Mas ele não está entendendo qual foi o princípio com o qual essa mulher o abençoou. E aí ele diz, Geazi, vai lá e pergunta. E eu vou repetir pela terceira vez, ditado de vovó. Quem quer dar, não oferece. Pergunta lá se ela deseja que nós falemos a algum rei, a algum príncipe. Pergunta do que ela tem falta. Pergunta se ela quer. E ela diz, eu habito no meio do meu povo. O que ela está dizendo nessa resposta? Eu estou bem, eu não preciso de nada. Do que precisaria uma mulher rica? Não precisaria de nada. Só que na verdade, Eliseu não está perguntando para ela o que ela precisa. Olha, pergunta se ela quer, se ela deseja que fale por ela alguma coisa ao rei. Então veja, a colocação de Eliseu não está ligada à necessidade. A colocação de Eliseu está ligada a desejo. Uma mulher rica pode não precisar de nada, mas ainda assim pode desejar alguma coisa, porque dinheiro não compra tudo. Sim ou não? Então, como isso foi colocado em tom de uma pergunta, a impressão que dá é, o que você precisa? Só que Eliseu é um profeta e ele não faz só o que alguém precisa. Uma das condições que colocam ele acima de outros homens da mesma época é a possibilidade de tornar possível aquilo que é impossível. Então, na verdade, ele não está perguntando o que ela precisa, ele está perguntando o que ela deseja. E tem diferença entre precisar e desejar, irmã Camila? Claro que tem, gente. Tem coisas que eu preciso, tem coisas que eu não preciso, mas mesmo assim eu desejo, eu quero. Nem tudo que eu desejo eu preciso, e nem tudo que preciso eu desejo. Agora, imagine você, alguém perguntando para você, fala aí o que você deseja, porque eu posso fazer qualquer coisa que você deseja. Mas ela responde, eu não preciso de nada. Geazi volta, olha, ela não precisa de nada. E ele fica constrangido. Como é que eu vou ser abençoado dessa maneira? E tendo condições de abençoar sobremaneira, não vou exercer sobre ela o que eu preciso? Traz ela aqui. Geazi diz, boa, porque eu percebi que o marido dela já é avançado em dias e nessa casa não tem filhos dela. Chama ela aqui. E chamando ela se pôs à porta do quarto do homem de Deus. E ele perguntou de novo o que ela queria, gente? Não, ele determinou sobre ela o que possivelmente era o desejo do seu coração. Ele vira para ela e diz, neste tempo determinado, tu abraçarás um filho. O que ele está dizendo é, daqui a um ano, você vai gerar e vai conceber. Ela não deu glória e nem aleluia. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Por que essa mulher disse isso se ela sabe que ele é santo, gente? 2 motivos. Primeiro, ele tocou numa ferida que ela já havia tapado. Ela não queria que isso fosse aberto, mas ele abriu. Só que é como disse o profeta Isaías acerca do próprio Cristo, ele faz a ferida e ele sara, ele limpa. Deus não vai mexer numa área que te machuca sem ter o bálsamo da sua cura. Deus não vai mexer num assunto que te incomoda sem ter a solução.
Deus não vai mexer numa área que te irrita sem ter a paz que você precisa para tratar desse assunto. Irmã Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que essa mulher sempre quis um filho. E como é que você diz isso se o texto não fala? Fala sim, só que ele não fala escrito, ele fala de maneira temporal. Qual maneira? Primeiro, uma mulher naquela época era tida apenas como uma incubadora. Ou seja, se uma mulher não gerasse filhos naquela época, ela não era reconhecida como uma mulher útil naquela sociedade. Por isso que Eucana vai dizer para Ana: não te sou eu melhor do que 10 filhos? E se ela pudesse responder na hora, ela diria: não, porque você não vale nenhum filho. Ela sabe que sociedade ela pertencia, ela sabe de onde ela vinha. Então esta mulher é muito rica, este marido ama esta mulher, mas ele já é avançado em dias e ela não tem filho. Então que mulher é essa dentro da sociedade? É uma mulher que procura compensar a dor que ela tem, beneficiando os outros para ser aprovada, para ser amada, porque lhe falta, ela tem um déficit na sociedade. Qual? Eu não quero ser rejeitada por não ter filho, e não precisa ser nenhum Augusto Cury para chegar a essa conclusão. Irmã Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que muitas vezes a nossa obra de caridade é a fim de não revelar para as pessoas o déficit, para que a gente não passe a ser desaprovado por aquilo que deveria fazer e não consegue. Essa mulher está acostumada a receber gente dentro da casa dela. Ela é uma mulher generosa. Completa aí, ela é uma mulher? Ela é uma mulher? Só generosos carregam traumas. Avarentos dificilmente carregam traumas. Por quê? Não confiam, não emprestam, não recebem, não ajudam. Ela é generosa. Guarde isso, é quase que uma premissa. Todo generoso carrega um trauma. E por quê? Porque sempre ajuda muita gente. Porque precisa compensar muitas coisas. Porque sempre acredita em muita coisa. Por que ela olha para ele quando ele diz assim: no tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho? Que é uma coisa que ela sempre quis, mas ela rejeita. Por que ela rejeita? Porque ela já ouviu isso outras vezes. Olha o que ela diz, eu provo que ela já ouviu isso outras vezes. Olha o que ela diz: não, meu Senhor, homem de Deus, não minta. Então ela está acostumada a ver homem de Deus. Agora eu te pergunto, homem de Deus mente? Homem de Deus mente? Mas mentiroso pode se passar por homem de Deus, sim ou não? Generoso costuma conhecer muitos mentirosos que se aproveitam da sua generosidade para tomar um café da manhã, para ter uma bolsa, para ter um quarto. Só que dessa vez ela não está diante de um mentiroso. Dessa vez ela está diante de um santo. Dessa vez ela está diante de um homem de... Um mentiroso se passa por um homem de Deus, mas um homem de Deus não mente. Ele olha para ela e ele vai trazer a realização do desejo de sua vida. Qual? Ser mãe. Mas de vez ela dizer glória a Deus, ela diz não. Parece que ela está quase dizendo, pastor Romildo, de novo não. Sabe o que eu vejo nessa mulher? Eu vejo nessa mulher essa gente que tem que lidar com esquizofrênico e falso profeta, porque tem os dois. O falso profeta, o que se usa do exercício da profecia para dizer que Deus falou quando Deus não falou nada. E o esquizofrênico, que também está no nosso meio, que é o que acha que Deus está falando mesmo. Já teve que lidar com os dois. Qual é a condição desses? É essa gente que Deus não fala nada e eles dizem, conta 30 dias. E a gente vai para casa cheio de esperança. Pega um calendário bem grande, bota no meio da sala e começa a marcar folhinha. Porque a gente diz, Deus falou, conta 30 dias. Fala a verdade, minha gente. Fala a verdade. Quanta gente indignada, perturbada, porque alguém de maneira leviana disse, Deus falou. Quando Deus nunca disse nada, mas a gente acreditou. E você diz, irmã Camila, você fica com raiva dos falsos profetas? Um pouco. Você fica indignada com os esquizofrênicos? Também. Mas a minha maior indignação é com quem recebe a profecia. Por quê, irmã Camila? Porque se a gente não tivesse uma necessidade louca de ouvir Deus na boca dos outros, mas começasse a ouvir Deus dentro de casa, começasse a ouvir Deus dentro do quarto, começasse a ouvir Deus em oração, a gente não ia acreditar em qualquer um que diz assim, diz o Senhor. Por quê? Porque quem conhece a voz do pastor são as ovelhas dele, e elas não podem ser enganadas. Mas a gente vem para a igreja com a carência desse tamanho,
com um rombo desse tamanho, um rombo de uma vida que não tem oração, o rombo de uma vida que não aguenta 7 dias de jejum, o rombo de uma vida que não aguenta meditar no texto porque não entende a palavra, aí para de ler. Aí chega aqui e a gente já começa a chorar, e alguém experimentado em neurolinguística já percebe a nossa fragilidade, aí vem caminhando para perto da gente, filha, e antes de começar a dizer o que é, a gente já fica, é verdade, e se desmancha, e depois vai para casa contar 30 dias, não que Deus não conte, não que Deus não dê data. Deus faz ou não faz? Fala ou não fala? Usa profeta ou não usa? Sim ou não, gente? Quem aqui sabe que Deus faz porque já viu Deus fazer? Levanta a mão. Amém. Agora, estou sendo leviana? Ou nunca alguém falou conta e você contou e? Nada. O problema é que isso vai abrindo traumas. Parece que eu estou vendo o povo dizer, conta 30 dias e você vai gerar. Parece que eu estou vendo essa gente leviana, aproveitando-se da riqueza de sua generosidade e dizer, faz assim que você vai ter, faz assado que você vai ter, sobe assim que você vai ter, faz 7 dias que você vai ter, e ela, nada. Então quando ele diz, agora vai, ela diz, não mexe com a minha esperança. Esses dias eu passei uma situação. Hoje eu conversava com meus amigos no carro e eu dizia, rapaz, quando você está tentando anos romper em uma coisa que você não rompe, a tua esperança te irrita. Não, presta atenção. Quando tem uma coisa na sua vida que só depende de você, mas você não consegue romper, você não consegue romper aquilo, mas também não consegue parar de desejar, de acreditar, de sonhar, de esperar, a tua esperança, que em tese é uma coisa muito boa, ela começa a ser um instrumento de irritabilidade. Por quê? Porque a sua vontade era largar aquilo de vez. Aí você diz, quer saber, eu não preciso disso para viver, eu vou largar de mão. Aí você larga, mas larga assim, sabe? Mas quem sabe? Mas se, mas Deus. Então a esperança, que é uma coisa tão boa, começa a se tornar um agente de irritabilidade. Vai ver, Abraão viveu isso, porque o autor da carta aos Hebreus diz, crendo contra a desesperança. É o que? A vontade de não querer acreditar mais, mas mesmo assim continuar acreditando. Quem aí tem uma esperança irritante, diga glória a Deus. No dia que tu se aborrece com esse marido, tu diz, isso é um traste, rapaz, isso não tem jeito, eu vou largar isso de mão. Aí você larga de mão, larga 3 dias de mão. Aí daqui a pouco alguém diz, menina, fulano tá bêbado, caiu, machucou a boca, levou 4 pontos. Você diz, Deus tem misericórdia. Deus, tu pode, Deus. Eita esperança. Eita esperança que falso profeta não mata. Eita esperança que a gente marca na folhinha, não cumpre, mas a gente continua acreditando. Eita esperança que faz a gente acreditar em Deus mais do que se fala em nome de Deus. Eita esperança que não faz a gente, que faz a gente não abrir mão de um ministério porque acredita que é de Deus, que faz a gente não abrir mão de um casamento porque acredita que é de Deus. Eita esperança que vive lutando contra a desesperança. Eita esperança que não se rende. Eita esperança que a gente diz, eu não vou orar. Aí você não ora, mas Deus usa alguém, Deus usa uma palavra, Deus usa um vídeo, Deus usa uma noite. Eita esperança que não vai embora. Você acorda e diz, hoje eu não quero mais saber. Aí Deus usa alguém, Deus levanta alguém, alguém ora por você, alguém tem um sonho com você. Eita esperança. Irmã Camila, por que eu não consigo? Porque tudo que você acredita está baseado em Cristo. E Cristo em nós, esperança da glória. Se acreditamos do que não pode ser tocado por nós hoje, se acreditamos naquilo que ainda não alcançamos hoje, só o alcançamos por fé e não por vista, como não acreditar em coisas palpáveis, tocáveis, possíveis, viáveis? Não, meu Senhor, homem de Deus. Irmã Camila, como é que eu sei que o que falaram foi de Deus? Quando cumprir. Irmã Camila, o que você está dizendo então?
Estou dizendo que se foi Deus que falou, Deus vai, mas é você que decide como vai esperar. Se reclamando, murmurando, traumatizado, ou se sonhando, projetando, se imaginando. Passa um ano, Deus promete, Deus cumpre. Não passou mais do que um mês, porque para dar tempo de conceber, para dar tempo de engravidar e conceber no mesmo ano, menos de um mês, essa mulher já estava em condição de conceição, né? O menino nasceu. E parece que o relacionamento de Eliseu com essa mulher que eu digo, com essa casa, com essa família, né? Durou muito tempo, porque o menino já tem aproximadamente 12 anos e ele continua passando lá. E continuam comendo juntos. A aliança que Deus faz é assim, né? Quando a aliança não é baseada no que em nenhum tem, né? Nada separa essa aliança. Por quê? Porque ela não depende do ter para ser. Praticamente 12 anos se passaram. Só que um dia o menino sai para ter com os segadores do pai. Nesse dia tudo indica que o sol estava muito forte e ele teve um problema na sua caixa craniana. E começou a gritar, ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Deus prometeu, Deus cumpriu, amém igreja? Amém. Amém. Mas, aproximadamente depois desse período de 12 anos, o texto diz que o menino é trago pelo moço, porque o pai pensou que era uma coisa passageira, afinal é menino, menino exagera tudo, pega e leva para a mãe dele, e pegou o menino e levou-o à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos, gritando, ai minha cabeça, até o meio-dia, e nada, essa mãe não conseguiu fazer nada para salvar a vida desse menino. Quando deu meio-dia, estando sobre os seus joelhos, os joelhos da sunamita, o texto diz que o menino morreu. O meio-dia que determina o limite. Como é que pode, rapaz? Meio-dia cravado, esse menino morre. Meio-dia cravado. Segurou no joelho. Se a gente fosse usar um conteúdo profético, a gente já entenderia onde a gente consegue suportar algumas coisas. Joelho para nós é simbologia direta de quê? Oração, né? Nem precisei falar, você completa. A gente canta canções, né? Sobre os joelhos. Já ouvimos testemunhos de satanistas que tiveram planos frustrados, porque quando o demônio chegava na casa da irmã de oração, encontrava ela de pé para trás. O que o demônio está dizendo? Está dizendo que não conseguia lutar contra essa casa, porque todas as vezes que ia lá, a mulher estava de... É a única maneira de ficar com o pé para trás, a não ser que seja o curupira. Joelhos falam da nossa vida de oração. Ela segura o menino nos joelhos. Para nós hoje aqui, que eu não vim apenas narrar num texto, para nós hoje aqui, isso fala da quantidade de coisa que a gente consegue suportar e elevar o nosso limite, só porque a gente carrega no caso em oração. Alguém diz, como é que você aguenta esse homem? Orando. Como é que você aguenta esta empresa? Orando. Como é que você resolve o problema com esses funcionários? Orando. Como é que você aguenta morar? Orando. Agora tem coisas que a gente leva anos em oração. O que você está dizendo, irmã Camila? Duas verdades. Primeira, Eliseu falou que ela ia engravidar, ela engravidou e teve o filho. Então este filho foi promessa e se cumpriu, sim ou não? Eu posso afirmar que este menino é uma bênção? Posso afirmar que este menino é uma bênção? Sim ou não, gente? Daria a Deus uma maldição a alguém? Claro que não, esse menino é uma bênção. Foi Deus que deu? Sim, porque Ele dá e tira a vida, então foi Deus que deu? Sim, Eliseu profetizou, mas foi Deus que deu? Sim. E correu tudo muito bem, mas começou a dar dor de cabeça. E ao meio-dia daquele dia o menino morreu. Segunda afirmação, não é porque é uma coisa que Deus me deu, não é porque é uma coisa que Deus fez por mim, não é porque é uma coisa que veio prometida, significa que nunca vai dar problema só porque veio de Deus. Precisamos aprender duas verdades. Primeira, Deus faz. Sabe quando é que uma promessa está protegida? Quando ela é uma promessa, porque toda promessa é responsabilidade de Deus.
Sabe quando ela fica desprotegida? Quando ela cumpre, porque ela sai da mão de Deus e vem para a nossa. Às vezes você não entende porque Deus fez uma promessa e porque ela ainda não se cumpriu. É porque Deus está protegendo. Quando você tiver condições de administrar, Ele desce ela na sua mão. Para quê? Para que você não perca logo que você receber. Já vi pessoas reclamar, já vi outras consagrarem filhos dizendo: Senhor, esse filho não é meu, esse filho é teu. Poeticamente falando é muito bonito, mas na verdade esse filho é seu. Se você não alimentar, Deus não desce para dar comida na boca dele. Se você não trocar a fralda, ele vai ficar assado, não interessa o quanto Deus o ame. Quando vem para a sua mão, torna-se responsabilidade sua. Por que Deus deu a Adão a capacidade de nomear todos os bichos do campo? Para que ele aprendesse a administrar, para que ele aprendesse a ter responsabilidade com a vida. Deus disse: o nome que você der é o nome que vai se chamar. Eu te pergunto, Deus teria nomes melhores para dar aos animais, sim ou não? Mas não deu. Ele disse: o nome que você der é o nome que vai ter. Ele está dizendo: eu vou te tornar responsável pela vida e vou te tornar um administrador daquilo que está sobre a terra. Agora veja, quando Deus cria a mulher e traz a mulher a Adão, Ele não mandou ele nomear ela, mas mesmo assim, quando Adão olha para a mulher, ele diz: esta chama-se a mulher. Agora eu te pergunto, Deus mandou ele dar nome para ela? Não, Deus mandou ele dar nome para bicho. Ela é gente ou é bicho? Ela é gente. Mas por que mesmo sem Deus mandar, ele deu o nome para ela? Porque Deus já estava administrando a conduta de Adão muito tempo. Como assim? Treinando ele, ensinando ele a dar nome aos animais. O que Deus está fazendo? Isso para que quando ela nascer, ele saiba como cuidar dela. Quando você passa a fazer tudo o que Deus manda, você aprende a saber o que Deus quer sem que ele tenha que te mandar fazer. Por isso ele olha para ela e diz: chama-se a mulher. Vou perguntar de novo: Deus mandou? Mas ele deu. Por quê? Deus estava ensinando isso para ele. Mãe Camila, tem respaldo bíblico para isso? Tem. Não é invencionice não. Jesus Cristo disse: já não vos chamo servos depois de 3 anos e meio de ministério, antes de ser assunto para os céus. Atos capítulo 1, verso 8 em diante, que fala da sua assunção. Antes ele disse: não vos chamo servos. Por quê? O servo não sabe o que faz ao seu senhor, porque o servo faz tudo o que o seu senhor manda, sem saber a intenção. Ele diz: mas agora, depois de 3 anos e meio ensinando vocês, caminhando com vocês, discipulando vocês, agora eu vos chamo de amigo. Por quê? Porque o amigo tudo sabe o que o seu amigo ou o que o seu senhor quer fazer. Está entendendo o que Deus está falando? Você está entendendo o que Deus está falando? Saiu da mão de Deus, é responsabilidade sua. Depois de 12 anos, o menino vai morrer, mas ela vai administrar no joelho. Ela segura a dor no joelho. O garoto está gritando e ela não tira do joelho. Tem coisas que você não pode resolver, mas não perder o poder de administrar. Eu vou falar de novo e já estou terminando, tá? Tem coisas que a solução não está na tua mão, mas o poder de administração está na sua mão. Vou tentar tipificar. Sabe quando você não tem o dinheiro para pagar o valor total da fatura? É um problema crescente, mas ele sempre manda a opção de pagamento, que é para você não perder o seu nome. Em tese é isso aqui: você não tem dinheiro para pagar a fatura completa, mas ainda não perdeu o cartão porque decidiu pagar o... Deus está dizendo sobre a sua situação. Eu disse que essa noite era uma noite de resposta. Deus está dizendo acerca de uma situação difícil que você tem atravessado, acerca de um problema que você gostaria que Deus resolvesse, ou que fosse resolvido, mas ele ainda não foi resolvido, acerca de algo que você vem orando, acerca daquilo que você tem administrado, mas isso tem te aborrecido, porque administrar é ter que lidar com pressão, administrar é ter que lidar com tensões. Não é porque você administra que significa que está tudo bem. Não é porque você paga o cartão pagamento mínimo que significa que o crédito fica liberado para você usar de novo. Entende? Isso tem te incomodado. Deus está dizendo: a solução não está com você, mas até que a solução venha, administra. Pega na mão de alguém, que eu estou sentindo graça de Deus aqui. Segura a mão de um homem de Deus aí, de uma mulher de Deus aí. Segura com fé. Olhe para esta pessoa e diga: a solução não está com você. Diga, a solução não está com você,
mas a administração Deus te deu. Sacode ele e diz: administra. Enquanto Deus não resolve, administra. Vai orando, vai jejuando. Pastor Romildo, há uma solução específica para casos específicos, mas enquanto ela não vem, a autoridade da administração está sobre a tua mão. Administra. Diga aí para umas 3 pessoas: administra, 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 porque Deus vai prover solução qualquer hora. Mas enquanto não é porque você não tem a solução que significa que o diabo vai entrar e que vai fazer farofa e que vai destruir tudo. O império das trevas tem tentado nos afrontar com incredulidade. Se tu é serva de Deus, por que isso não está resolvido? Se tu é homem de Deus, por que essa porta ainda não abriu? Se Deus te prometeu, por que ele ainda não cumpriu? Deus está dizendo: não deixa o diabo te pressionar, não. Administra, a solução é comigo. Administra, a porta é comigo. Eu vejo esse menino chorando. Eu vejo esse menino chorando no colo dessa mãe. Vejo esse menino chorando no joelho dessa mãe. O texto não fala, mas uma mãe que tem um menino que entra dentro de casa chorando, dizendo que a dor está na cabeça. Meu irmão, essa mãe pode não ser médica, mas ela tenta a solução, sim ou não? Ela tenta gelo, ela tenta chá. Fala a verdade. Quem aqui que é mãe ou pai que já deu para o filho uma coisa que o médico nunca falou? Não precisa levantar a mão, não. É teu jeito. Tentar fazer dar certo. Agora vamos lá, para acabar mesmo a bagaceira. Quem aqui já deu certo? Deu certo, irmã Camila. Eu fiz isso assim e deu certo. Uma coisa que não era na área da medicina. Uma coisa que o comprimido não resolveu e o chazinho da tataravó deu jeito. Não precisa levantar a mão, não. Vai que tem um médico aqui. Que vergonha. Eu não estou dizendo que é certo, mas cada um tem seu jeito de administrar diante da pressão. Você acha que ela ficou sentada o tempo todo vendo o moleque chorar? Meu irmão, esse garoto só está no colo e chorou até morrer, porque de tudo que ela tentou fazer, não tinha mais jeito. A dor não passava. Não é porque uma oração foi respondida que você deixa de orar. A oração te ajuda a administrar o que não pode ser resolvido. Ei, calastore maraçuia. Aí quando não tem mais jeito, ela bota o menino no joelho. Só que eu preciso ser honesta, preciso ser franca. Tem coisa que a gente ora. A gente desanima, ora de novo, volta a orar. E esquece. Mas nada dá jeito. Aí aquilo que estava ruim, enquanto você ora, piora. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Inclusive tem coisa, vou falar uma verdade aqui, não escandaliza não, deixa eu concluir para você não dizer que eu sou herege. Inclusive tem coisa aqui que só piorou porque você decidiu orar por aquilo. Se tu tivesse largado de mão, não estava nem tão ruim assim. Mas por quê? Porque você expõe. Aquilo se torna um ato de denúncia. É como um processo, né? Que é aceito. É como uma causa que é apresentada. Aquilo tem evidência. E por que piora? Eu vou te falar. Eu vou beber essa água aqui e vou te falar. Em tese, essa mãe já tentou de tudo e nada deu jeito. Por isso que o garoto vai chorar agora até morrer e ela não tem mais nada o que fazer. E segura o garoto no colo, também não tem o que fazer. Reproduzindo isso para o cenário da oração, é quando a gente ora, e em tese aquilo não deu jeito. E eu não vim falar aquilo que a gente gostaria que fosse, eu vim falar aquilo que é. E aquilo não deu jeito. E a gente diz, meu Deus do céu, a coisa estava ruim, mas depois que eu apresentei, depois que eu orei, depois que eu busquei, parece que aquilo ficou. E por que isso aconteceu? Porque se você já tentou e não deu jeito, é sinal que essa situação precisa de um milagre. Ela precisa de uma ação sobrenatural. Ação sobrenatural, milagre. Algo que não pode ser explicado, algo que não está no campo lógico, significa que a situação ficou impossível.
tudo aquilo que é impossível para Deus realizar tende a ficar pior. Justamente para quê? Para que Deus entre. Então, quando você ora e uma coisa que não estava boa tende a ficar pior, é uma maneira de Deus acelerar a hora dele entrar. Vou explicar para você não viajar na maionese. Às vezes você ora para um camarada que bebe. Vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Quando tu começou a orar, ele bebia duas garrafas. Agora que você começou a orar, o miserável pega uma caixa por semana. Você orou para alguém parar com o vício do cigarro, sei lá. Quando você começou a orar, ele pegava uns 4, 6, 7 por dia. Agora ele está queimando um maço antes da noite. Você diz, Deus, como é que pode? Tem mãe aqui que quando começou a orar pelo filho, o menino estava envolvido na maconha. Tem 5, 6 anos, o garoto já está no crack e não sai das drogas. Você diz, Deus. Deus está dizendo, ocorreu que esta situação precisa de um milagre. Todas as vezes que uma situação precisar de uma ação sobrenatural de Deus, aquilo que é ruim tendenciar a ficar. Se eu perguntasse aqui, quantos querem, porque milagre não é para quem precisa, milagre é para quem deseja. Quantos aqui querem um milagre? Levante a mão. Fique com a mão estendida, fique com a mão estendida. Se você quer de verdade, deixa eu ver se você é crente mesmo. Isto aí que está ruim tende a ficar. Por quê? Porque enquanto está ruim você não solta. Já profetizei, vai ficar pior. Enquanto está ruim você não deixa. Enquanto está ruim você segura. Enquanto está ruim você diz, a associação vai dar jeito, o banco vai dar jeito, eu vou fazer um empréstimo e isso vai dar jeito. Enquanto está ruim você diz, não, eu vou viajar, eu vou deixar ele com fulano. Enquanto está ruim você diz, a avó vai cuidar, a madrinha vai vir, o pai vai levar, o internato vai libertar. Enquanto está ruim você diz, a associação vai cuidar, o morro vai descer, o morro vai subir, o traficante vai falar. Enquanto está ruim você não solta. O menino está chorando e você não solta. A crise está na porta e você não solta. O casamento está em crise e você não solta. Você segura aquilo. Você não pode fazer mais nada, mas você continua segurando. Quando o menino morre, o que ela faz? Deixa o garoto no colo? Não. Ela pega o menino na hora e leva o garoto para o quarto do homem de Deus e solta. Eu quero crer que aquela cama é um altar, porque foi ali que ele foi morto, foi ali que ele foi levado morto, e foi ali que ele voltou de novo à vida. O altar tem esse poder, o altar tem esse poder. Ela coloca o menino morto sobre a cama do homem de Deus, fecha a porta e vai de encontro a Eliseu. Deus está dizendo, isto que está ruim, eu sei que não era o que você queria ouvir, mas você queria respostas, e respostas contêm algumas verdades que a gente não queria que fossem ditas. E Deus está dizendo, você tem dito, está ficando insuportável. E Deus está dizendo, eu estou chegando mais perto. Alguém disse assim, eu não estou aguentando mais. E o Senhor está dizendo, eu quero a hora que você não vai aguentar é mais nada. Por quê? Porque nessa hora você entende que acabou o seu poder de administração. E que vai entrar agora o meu poder de solução. Você só administra enquanto é vivo. Você só administra enquanto está difícil. Você só tende a administrar o que está na sua alçada. Quando o garoto morre, ela coloca o menino sobre o quarto da homem de Deus. Mãe Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que está num momento de cabo de guerra. Segura aí, varão, e não solta não. E aquilo que é difícil, mas é meu. É complicado, mas é meu. É triste, mas é meu. Então eu tenho a obrigação de administrar. Eu tenho que cuidar desse marido, eu tenho que cuidar desse filho. Então ele está ali, ele está segurando o que é dele. É difícil, mas é dele. É complicado, mas é dele. Está triste, mas é dele. Ele está ali segurando. Ele tem mais é que cuidar mesmo. A mulher é dele, o filho é dele, a casa é dele, o ministério é dele, a família é dele. Então ele tem mais que segurar. Só que por algum motivo que eu não vou explicar, aquilo tende a ficar pior. E você não tem mais poder de administração. Mas nessa hora você não quer soltar.
Afinal, você está segurando mais tempo do que já deu liberdade para aquilo. Só que chega uma hora que aquilo morre. Chega uma hora que você não é mais ouvido. Chega uma hora que não há mais dinheiro na terra que pague o tamanho da dívida. Chega uma hora que não tem mais nada que possa mudar como a situação ficou em suas mãos. Então você diz: está impossível. Se está impossível, não segure mais. Pode soltar, irmão. Deus está fazendo isso aqui com você, dizendo: solta. E deixa que agora está na minha mão. Olha para alguém e diga: Deus deixou insuportável para você soltar o que estava na tua mão. Mas eu não vim ser pregadora de derrota. Eu vim dizer que você vai soltar aqui, porque vai chegar na mão de Deus, no altar de Deus, no governo de Deus. E você vai perceber que todo o tempo que você aguentou no joelho não foi em vão. Ela coloca o menino no quarto do homem de Deus, vai até Eliseu. Quando ela encontra Eliseu no cume do monte, ela diz: vamos comigo. Ele diz: eu não vou, vai Geazi no meu lugar. Ela diz: vive a tua alma que eu não hei de te deixar. Ele desce. Vai acontecer pela primeira vez na história do profeta o que nunca antes tinha acontecido. A visão que lhe é aberta o tempo todo, naquele único momento, vai ser fechada. Não, você tem que entender isso aqui. No nosso culto, não é nosso, é de Deus, mas no jeito que a gente faz, a gente pergunta: quem teve visão ou revelação da parte de Deus? Antigamente era assim. Aí a dirigente do trabalho dizia: do meu lado direito, alguém recebeu? Aí do lado direito alguém levantava e dizia: pela misericórdia do Senhor, eu vi isso. Aí a da esquerda dizia: para confirmar o que a outra viu. Vez ou outra a visão abre e a gente vê. Deus mostra, Deus revela. Mas não é todo mundo que fica conectado na visão o tempo todo. Como é que a gente chama quando vê algo a olho nu? Visão aberta no mundo espiritual. Tem gente que tem visão aberta. Tem gente que não precisa fechar o olho para ver. De olho aberto o camarada conta, fala, diz: eu creio, eu já vi. Sim ou não? Só que isso é de tempo em tempo, isso é de vez em quando. Sim ou não? Eliseu não é assim. Eliseu tem visão aberta o tempo todo. Como assim, irmã Camila? Nunca fecha. Tudo que Eliseu olha, vê de olho aberto. Eliseu não diz assim: eu vou orar para ver o que é que Deus fala. Não tem isso. Eliseu fala o tempo todo o que ele vê. Ele tem uma visão aberta o tempo todo. É a primeira vez na história do ministério do profeta Eliseu que Geazi, quando segura a mulher na montanha, Eliseu diz assim: solta ela, porque o Senhor me encobriu a visão. Aqui a gente diz assim: quem teve uma revelação? Eliseu vê tudo revelado o tempo todo. Nesse dia ele está dizendo: solta ela, porque o Senhor me encobriu. Ele quer que ela chegue, ele quer que ela fale, porque ele não me mostrou. Ela olha para ele e diz: eu te pedi algum filho? É uma ingrata. Tem gente aqui que quer chegar para a gente no final do ano: eu não pedi ministério. Não pediu, mas recebeu as ofertas, né? Engraçado. Eu não pedi cargo. Não pediu, mas aceitou. Chorou na reunião extraordinária. Oh, meu Deus. É muita ingratidão. Não é porque não deu certo que significa que não foi bom. Pelo contrário, foi tão bom que eu não aceito perder. Eu não pedi, mas o Senhor deu. Então agora eu quero de volta. Ele volta com ela, e é a primeira vez que esse homem não sabe o que fazer, porque o Senhor lhe encobriu a visão. O texto diz que ele bota o bordão não dá jeito. Diz que ele bota a mão não dá jeito. Aí o texto diz que ele fica andando de um lado para o outro. O que você acha? Que isso é movimento profético? Mano, a gente só presta quando a visão está aberta. Se Deus fechar, é desse jeito, a gente fica assim. Ele não sabe o que fazer. É curto, é temporário, mas não sabe. É a primeira vez na vida de Eliseu que isso acontece. Ele não tem obrigação de estar ali, mas ele está mais de 10 anos recebendo naquela casa, sendo abençoado naquela casa. Isso fala por que nós devemos ser generosos e ter uma generosidade íntegra, né?
ele não consegue sair dali sem se responsabilizar pelo que está acontecendo. Então o Espírito de Deus lhe dá direção, e o texto diz que ele deita sobre o menino, haja vista que o corpo do menino ainda estava quente. Oh, gente, eu vou fechar aqui. O corpo do menino ainda estava? O corpo do menino ainda estava? Aí você entende por que depois que o menino morreu, ela não ficou ali velando o corpo dele. Ela pegou, jogou o garoto na cama, fechou a porta, chamou o marido, disse: manda um moço. Qual? O que trouxe a notícia. Manda o moço. Por quê? Porque eu vi que ele é rápido. Ele trouxe o menino ainda com vida. Chamou o moço, albardou a jumenta e disse para ele: guia, anda e não para, senão quando eu te disser para que eu corra ao homem de Deus e volte, vem comigo e diga: corra. Diga, corra. Olha o que Deus está dizendo para você nessa noite. Saiu da tua mão, mas se você correr, vai voltar para a tua mão. E vai voltar vivo e vai voltar bem. Ela albarda a jumenta, sai correndo atrás do homem de Deus. Quando chega lá atrás, Eliseu de novo, para a casa dela. Aí o texto diz: e Eliseu deitou sobre o corpo do menino, porque ainda estava quente. Pega na mão de alguém e diz: corre enquanto está quente. Corre enquanto está quente. Não é porque algo saiu temporariamente da sua mão que você não tenha mais condições de administrar aquilo. Deus está dizendo: eu só vou pegar teu casamento para consertar. Depois do conserto vai para tua mão de novo. Eu só vou pegar teu filho para consertar. Depois do conserto vai para tua mão de novo. Eu só te tirei desse cargo para cuidar de algumas coisas. Depois que eu cuidar da tua mente, você volta para ele de novo. Recalama. Olha para umas 3 pessoas aí e diz para essa pessoa: corre enquanto está quente. Corre enquanto está quente. Fica de pé, porque Deus tirou, mas vai dar de volta.